Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: governo Lula anuncia um corte de 25 bilhões de reais em benefícios sociais. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, aconteceu o que já era esperado por mim e quem acompanha aqui o canal sabe, desde que o novo teto de gastos foi aprovado, eu falei que esse governo morreu. E assim, gente, tem muita gente que falou que era exagero, que não sei pra que isso e tal. O queridíssimo Helder Maldonado, certa vez estava no Twitter, ano passado, comentando sobre essa questão do governo brasileiro deveria investir mais em trens, em metrôs, em VLTs, em trem-bala. E aí eu comentei pro Helder, eu falei, Helder, isso não vai sair do papel, nunca, acabou. Acabou por quê? Porque o governo aprovou o novo teto de gastos. A partir daí é só ladeira abaixo até que esse teto de gastos ou seja revogado ou seja modificado. E aí muita gente dizendo que era exagero, muita gente dizendo que era pessimismo. Teve gente que até falou, Jônio, você não é economista. Não, veja, eu não sou economista mesmo não. Mas vamos pegar um negócio aqui básico. Eu lembro que, inclusive, o André Roncalha chegou a dizer que tinha gente que estava com fixação freudiana na questão fiscal. E aí, vamos pegar aqui um elemento básico. O Gilberto Maringoni lançou um fiozinho no Twitter, tem também no Facebook dele. Inclusive, acompanha as redes do Maringoni. O Maringoni é um ótimo analista. Gosto muito das reflexões dele, dos textos que ele publica. É um cara muito qualificado, um cara com uma formação muito boa e com um senso político muito apurado. E aí, tá aparecendo aí na tela, né, a trend no Twitter do Maringoni. O Maringoni explica uma coisa fundamental. Política econômica tem dois pilares básicos. A política fiscal, que é comandada centralmente pelo Ministério da Fazenda, responsável pelos gastos e investimentos do Estado, e a política monetária, que é controlada pelo Banco Central, que comanda juros, câmbio, emissão, reservas e dívidas. Veja, controlar a política monetária é fundamental e tem impacto gigantesco na economia, percebe? Agora veja, a política monetária sozinha, ela não consegue ter um impacto gigantesco, por exemplo, na taxa de crescimento econômico, no nível de geração de emprego formal, na redução de déficits comerciais, em mercadorias de média e alta complexidade, em produtos manufaturados, nos ganhos de renda para a classe trabalhadora e por aí vai. Política monetária, mal comparando, fazendo uma metáfora meio pobre, ela é como, se a gente for pensar na saúde do corpo humano, ela é como não ser sedentário. Veja, não ser sedentário é fundamental para você ser saudável, percebe? Se você for analisar as pessoas que têm uma vida saudável, que são saudáveis, é muito difícil você achar alguém que é muito saudável e que é sedentário, que não tem uma prática com diversos tipos de regularidade de exercício físico. Mas só não ser sedentário não é suficiente para você ter uma vida saudável, né? Tem a questão da alimentação, sua rotina de trabalho, estresse, qualidade da água potável que você bebe, etc, etc, qualidade do sono e por aí vai. Então, mal comparando, a política monetária é tipo isso. Veja, é fundamental ter uma taxa de juros que não seja exorbitante. É fundamental, por exemplo, você proteger a moeda nacional. É fundamental o manejo da dívida, né? Qual é o prazo de pagamento dos títulos, qual é a taxa de remuneração, são títulos pré-fixados, pós-fixados e etc, etc, etc. Mas veja, só baixar a taxa de juros em si, por exemplo, não vai provocar crescimento econômico e não vai provocar geração de emprego. Por exemplo, veja, é fundamental baixar a taxa de juros. Ninguém aqui está diminuindo o papel deletério, maldito do Campos Neto. Presta atenção. É fundamental baixar a taxa de juros. É fundamental acabar com esse esquema rentista de garantir enriquecimento permanente para a burguesia nacional e o capital estrangeiro, né? Em 2023, o Brasil pagou 700 bilhões em juros da dívida pública, mantendo as taxas de juros mais altas do mundo, disputando ali, né, primeiro e segundo colocado regularmente. Mas veja, se a gente baixasse a taxa de juros hoje para 5%, por exemplo, isso teria um impacto imediato em reduzir a riqueza que é transferida para os rentistas via mecanismo da dívida, mas isso não ia fazer com que, na arquitetura atual do Estado brasileiro, sobrasse dinheiro para investir em saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura. Inclusive, muitas organizações
governos de esquerda precisam entender isso. Veja, baixar a taxa de juros para cortar um mecanismo de maneira imediata de enriquecimento dos rentistas não vai fazer, pela legislação brasileira, pela arquitetura brasileira, com que o gasto financeiro com juros e serviços da dívida pública vire orçamento para o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, funcionalismo público, com aposentadoria e por aí vai. Então veja, enfrentar a questão do Banco Central é fundamental, mas só retomar o controle do Banco Central não vai garantir que a economia deslanche no sentido de ganhos para a classe trabalhadora. Quando o governo Lula decidiu que o elemento central da sua política era o novo teto de gastos, e não precisava fazer isso, gente. Fiz uma live com o Davi De Castro no começo do ano que a gente explica isso em detalhes. Tinha a correlação de forças para fazer diferente. Foi o governo Lula que não quis. Foi uma escolha política. Ainda no período de transição. Tem também o artigo do professor Pedro Paulo, Não Existe Alternativa, no site A Terra é Redonda. Bota na tela, Maxwell, por favor, que ele também debate isso. Então, assim, a equipe econômica do governo e o presidente Lula escolheram esse caminho. A partir do momento que eles escolheram esse caminho, eles colocaram a camisa de força. O meu amigo, camarada e referência teórica no debate econômico Davi De Castro fala isso há mais de um ano, coitado, quase que pregando sozinho no deserto, que é, meu irmão, o governo, ele tá se auto-suicidando a si mesmo, como diria uma piada dos melhores do mundo. Porque assim, se o governo já não controla o Banco Central e se decidiu não enfrentar a questão do Banco Central, o governo precisa, no mínimo, segurar a política fiscal na mão. É isso. Quero conciliar, não quero pegar briga com os bancos, com a mal chamada Faria Lima, com capital estrangeiro, com os monopólios de mídia, então não vou mexer na questão do Banco Central. No mínimo, a política fiscal tinha que estar na mão. Então tinha que escolher uma briga para comprar. O governo escolheu não comprar briga nenhuma e se auto-restringiu com o novo teto de gastos. A partir dali, o governo morreu. Morreu. Nada do que foi prometido vai sair do papel. Na eleição de 2022. Aí, nesse momento, algum cirista deve dizer, mas o presidente Lula não tinha projeto de país, era só picanha e cerveja. Veja, de fato, não tem projeto de país para a classe trabalhadora. Agora, teve promessas de campanha sim. Teve promessas de campanha de abrasileirar o preço dos combustíveis, de revogar contra a reforma trabalhista, de revogar contra a reforma da Previdência, de acabar com o teto de gastos, de retomar as refinarias privatizadas. Tudo isso foi promessa de campanha, percebe? De valorizar de verdade a educação e a saúde, de investir de verdade no SUS. Nada disso vai sair do papel. E aí, isso foi meio mascarado, porque em 2023, gente, veja, o novo teto de gastos ele foi aprovado em 2023, mas ele só começa a valer esse ano, em 2024, só começou a valer esse ano. Então 2023 foi um ano em que o governo estava governando de acordo com um orçamento montado durante a PEC de transição, que liberou 145 bilhões a mais para o governo gastar frente ao orçamento original deixado pelo governo Bolsonaro, porque o orçamento de um ano é montado no ano anterior. Então, o orçamento de 2023 foi aprovado no governo Bolsonaro em 2022. O orçamento de 2024 foi aprovado no governo Lula em 2023. Nesse momento, começou um debate no Congresso sobre o orçamento de 2025. Então, 2023 foi um ano mais tranquilo do ponto de vista econômico, que deu para dar reajuste para as categorias, e reajustar a bolsa, e recompor orçamentos, porque não estava valendo o novo teto de gastos. Passei 2023 inteiro dizendo isso. 2024 começava o novo teto de gastos. Então, assim, não é coincidência que em 2024 o governo Lula negou reajuste para trabalhadores e trabalhadoras da educação, principalmente os técnicos administrativos, professores e tal. Não é coincidência que as universidades públicas estão reclamando que falta orçamento, que não tem orçamento para terminar o ano. Não é coincidência que o governo está se negando a dar os reajustes salariais e melhoras nas carreiras para os servidores da área ambiental, do IBAMA, do ICMBio e Companhia Limitada. Nada disso é coincidência. Isso é consequência direta do novo teto de gastos, que começou a valer esse ano.
Como eu falei várias vezes no canal, o novo teto de gastos ele tem uma incompatibilidade estrutural com o piso constitucional da saúde e da educação, com a política de valorização do salário mínimo e com o atrelamento do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Então, assim, uma hora vai dar errado. Só há três caminhos. Ou se derruba o novo teto de gastos, ou se modifica... Três caminhos, eu fazendo 4 dedos. Três caminhos. É fazendo. Ou se derruba o novo teto de gastos, ou se modifica o novo teto de gastos, ou vai ter ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, ou vai ter ataque à aposentadoria, com a proposta de congelar as aposentadorias, ou vai ter ataque à valorização do salário mínimo. Percebe? Não há um quarto caminho. E aí, alguém pode dizer assim, mas Jones, isso está acontecendo porque não foram aprovadas medidas de aumento de arrecadação propostas pelo ministro Fernando Haddad. É outra mentira que vários economistas progressistas contaram para você, inclusive gente séria, gente qualificada, gente que eu respeito, dizendo que o ajuste fiscal do governo Lula, regido pelo novo teto de gastos, era um ajuste fiscal na receita e não no gasto. Isso não é verdade. Mesmo que todas as medidas de aumento da arrecadação fossem aprovadas, ainda teria contradições estruturais entre o novo teto de gastos e piso constitucional de saúde e educação, previdência, valorização do salário mínimo e, inclusive, a valorização do funcionalismo público a partir de reajustes salariais, de melhoras nos planos de cargos e carreiras, mesmo que todas as medidas de aumento da arrecadação tivessem sido aprovadas. O texto do professor Pedro Paulo, já citado, Não Existe Alternativa, é um texto um pouquinho longo, mas leiam, que é muito bom. O professor Pedro Paulo explica que o novo teto de gastos vai reduzir o tamanho do Estado para fazer política pública, para fazer investimento, para garantir aposentadoria, para garantir salário mínimo, para garantir funcionalismo público, ano após ano. Então, mesmo que todas as medidas de arrecadação tivessem sido aprovadas, ainda existiria esse problema. Não é verdade que o problema é porque o Congresso não aprovou as propostas de Fernando Haddad. Pelo contrário, se as propostas de Fernando Haddad no Congresso tivessem sido aprovadas todas, a arrecadação cresceria muito e a incompatibilidade estrutural entre o novo teto de gastos e o piso constitucional de saúde da educação explodiria de maneira mais rápida. A arrecadação não crescer muito, inclusive, permite conviver por um pouco mais de tempo o novo teto de gastos e o piso constitucional de saúde da educação. Isso pode parecer contraintuitivo para você, mas eu já expliquei isso no vídeo do canal. Lula vai demitir Fernando Haddad. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Eu não vou explicar de novo. E aí, veja, esse ano tá uma pressão muito grande da burguesia para deixar de fingimento e colocar com tudo em funcionamento a lógica do novo teto de gasto. O presidente Lula prometeu várias vezes que não iria atacar previdência, piso constitucional de saúde e educação, valorização do salário mínimo. Eu comentei aqui no canal que, tipo assim, massa a fala do Lula, mas ele precisa indicar alternativa. Eu já comentei milhões de vezes no canal que a deputada Sâmia Bonfim, junto com a deputada Fernanda Melchiona e o deputado Glauber Braga, apresentaram um projeto de lei para tirar o piso constitucional de saúde e educação do novo teto de gastos. Bota na tela, Maxwell, mais uma vez. Esse projeto é a matéria da Carta Capital. O governo Lula não apoia. E aí, o que foi que o governo fez? Vendo que começou a causar muito ruído, muito problema na base, a ideia de atacar o piso constitucional da saúde e educação, ele fez um recuo tático. Porque, veja, gente, não tem o que fazer. Veja, ou modifica o teto, ou cai o teto, ou o piso constitucional da saúde e educação vai ser atacado. Vocês entenderam? E aí, desculpa falar isso, mas foi uma irresponsabilidade muito grande de vários economistas progressistas, de esquerda, marxistas, que fizeram um debate sobre o novo teto de gastos dentro de uma lógica, é melhor que o do Temer, não alertando desde o começo, de maneira enfática, para o perigo que o novo teto de gastos colocava no piso constitucional da saúde e da educação. O que foi que aconteceu agora? O governo Lula anunciou um corte de 25 bilhões para o ano que vem. Veja, o governo, quando anunciou esse corte, ele está mentindo, ele está dizendo que um corte é só uma revisão de gastos sociais para
para eliminar benefícios indevidos, fraudes e erros. Veja, gente, isso é mentira. Não existe 25 bilhões de fraudes e erros em gastos sociais, não, gente. Desculpa, isso é mentira. Tu quer dizer para mim que só na área de benefícios sociais, Previdência, Bolsa Família, BPC e por aí vai, tem a quantidade de erro e fraude que é equivalente a metade do orçamento do governo do estado de Pernambuco. Mas, gente, isso não é verdade. Aí eu comentei isso no Twitter, alguém falou assim, mas Jones, prove que isso é mentira. Não, quem afirmou um absurdo desse é que tem que provar que isso existe. Que, gente, isso não tem lógica, não tem sentido. O governo, inclusive, em 2023, ele já fez um chamado pente fino no Bolsa Família e na Previdência Social e tirou milhões de pessoas que estavam ali com cadastro irregular, segundo o governo. Aí quer dizer que o governo fez um pente fino em 2023, aí tem mais de 20 bilhões de fraudes e erros. Peraí, gente, é isso mesmo? 20 bilhões? Porque veja, se isso for verdade, vamos lá, vamos dar o benefício da dúvida, vamos aqui especular juntos. Se isso for verdade, o governo tá dando um dos maiores atestados de incompetência que eu já vi na minha vida. É isso mesmo? Então quer dizer que o governo, ele deixou, por exemplo, de ter 20 bilhões a mais para gastar em 2023 e deixou correr essas fraudes, mesmo fazendo um pente fino em 2023. Se vocês botarem, por exemplo, no Google, governo Lula cancela ou retira 2 milhões de pessoas do Bolsa Família 2023, vocês vão ver várias matérias falando sobre isso. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Assim, não dá para acreditar nisso. Vai ser corte sim, benefício social, vai ser corte sim, gastos que vão diretamente para o povo trabalhador. E o que é que o mercado, a burguesia, o banco, as penas amestradas do banco, as mídias burguesa, tá dizendo? Que cortar 25 bilhões é pouco, que eles querem mais cortes, percebe? Eles querem cortar muito mais. E aí, veja, gente, é uma tragédia. Por quê? Que foi que o governo anunciou, gente, presta atenção, o governo anunciou a intenção de atacar o seguro-desemprego. Começou um debate no âmbito do Ministério da Fazenda de atacar o seguro-desemprego, atacar o seguro-defeso, de atacar benefícios que são importantes, mas que beneficiam poucas pessoas e pessoas em condições de mais fragilidade, que têm menos capacidade de mobilização e defender seus direitos. E para continuar o ajuste fiscal necessário para salvar um novo teto de gastos. Gente, faço uma pergunta para vocês, de verdade, do fundo do coração. Sim, é isso mesmo? Esse é o caminho do governo Lula em 2024, 2025, 2026 vai ser um caminho de estar fazendo cortes. Onde é que isso vai parar, gente? E aí, veja, não é iniciativa do Congresso, é iniciativa da equipe econômica do governo Lula. Veja, não é o Congresso que abriu o debate sobre atacar o seguro-desemprego, é o governo Lula. E aí até setores da mídia empresarial, da mídia burguesa, falaram contra. O Sakamoto falou contra. Tipo assim, caramba, gente, não é possível. Essa vai ser a agenda do governo. Aí vai ser o governo fazendo uma agenda neoliberal radical e o Lula dando palestra, falando como se ele fosse um ombudsman do seu próprio governo, como se estivesse em outro mundo. Aí o governo faz uma política aqui de corte sistemático, radical, e depois fica em fórum internacional, falando contra o neoliberalismo, falando em taxar os ricos. Bora começar no Brasil, taxar os ricos. Mas lembrando, se taxar os ricos, não pode aumentar o gasto social. Por quê? Por causa do novo teto de gasto, gente. Eu espero que muita gente que foi resistente a esse debate agora consiga entender a gravidade do que foi aprovado, quase em silêncio em 2023. Foi um absurdo. No silêncio dos sindicatos, dos parlamentares, dos movimentos sociais, da mídia progressista, da universidade pública, dos intelectuais, dos partidos de esquerda radical, revolucionários, socialistas, marxistas, comunistas, sabe? E aí, veja, eu fui muito atacado nos últimos 3, 4 semanas, porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou um trecho de um vídeo meu, né? Vários petistas me atacaram. Eu até fiz um vídeo resposta, respondendo a ataques. Coloca na tela, Maxwell. E antes disso, aquele Kim Paim, aquele nojentinho, tinha usado um trecho de um vídeo meu. Eu também fiz um vídeo resposta, Kim Paim e o cinismo da extrema-direita. Coloca na tela, Maxwell. Mas sabe quem é que tá compartilhando agora o vídeo do Fernando Haddad? É o Flávio Bolsonaro, sabe? Flávio Bolsonaro tá compartilhando nas redes dele, e o Eduardo Bolsonaro e o Carluxo, de que o governo Lula tá fazendo corte para cima do pobre. E
Sabe, gente? Vocês vão responder o quê? Vocês vão sustentar? Não, não é corte não, é só revisão. Gente. Sim, eu já comentei isso no meu vídeo do canal, esse Respondendo Ataques. Gente, é óbvio o que é que vai acontecer. A extrema-direita vai votar a favor de todas as medidas de arroxo, de austeridade do governo Lula, de todas, e depois vai para redes sociais bater no governo Lula. Vocês vão defender isso como? Vocês vão mentir pro povo, Vão dizer que o governo não tá fazendo isso não? Sabe, gente? Ah, não, mas o Congresso... Desculpa, gente. São medidas que estão partindo do governo. Então veja, ainda é tempo de acordar. Ainda é tempo de cobrar real e concretamente uma mudança de rumo na política econômica. E não é convencer o Lula. Vamos parar com essa postura ridícula que o Lula não sabe da política econômica que o Haddad está fazendo. O Lula sabe. É fazer pressão política para derrotar essa política econômica e o governo Lula ser forçado a adotar outra, porque senão o governo Lula vai jogar o Brasil de volta no colo da extrema-direita. Sabe, gente? Não é possível que a gente não tá vendo que esse caminho é um caminho que tá levando ao desastre. Como é, gente? Eu faço um apelo de verdade. Tudo bem, você não gosta de mim, você acha que eu sou antipetista, você que é petista que vai assistir o vídeo, tudo certo, meu querido, tudo certo. Pode me odiar, tudo tranquilo. Eu acho uma pena se odiar uma pessoa tão legal feito eu. Mas assim, vamos refletir concretamente. Você acha que vai ser bom para a popularidade do presidente Lula fazer um governo em 2024, em 2025, 2026 marcado basicamente por cortes de gastos, por austeridade? Você acha que esse é o caminho para o governo ser popular? Do fundo do coração, é esse o caminho? Ah, Jones, mas a conjuntura é difícil. Veja, meu querido, eu também acho que a conjuntura é difícil. Justamente porque a conjuntura é difícil que é preciso uma reação. Porque se seguir nessa política de agradar os bancos, de agradar a Febraban, de agradar o agronegócio, o caminho da derrota é certo. E é preciso acordar antes que seja tarde. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Meu triste, né? O Brasil é foda. O Brasil tá dando pouca alegria pra gente. Não esqueça de entrar na nossa lista de Zap Zap, né? Lá não tem fake news, lá não tem mentira, só tem verdade, só tem coisa boa. Chega aí e pega todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Um beijo e até a próxima.